Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pede e Obtereis. Como eu falei para vocês no comecinho, é um capítulo que eu tenho muito apreço, é um dos capítulos mais bonitos. Eu gosto bastante porque ele fala da oração, ele fala da nossa comunicação com Deus, com a divindade, com a espiritualidade, com os bons espíritos, né? Então, assim, realmente é uma oportunidade muito interessante que a gente tem de refletir sobre isso. O pessoal tá comentando aí sobre o clima, né? João, G, tá frio aí em São Paulo. Floripa tá friozinho. Manda o frio pra cá, gente. Aqui tá muito quente. Falando em Floripa, eu vou contar uma história que aconteceu comigo aí em Floripa, tá, pessoal? Durante a live. Quem é de Floripa, fica aí até o final pra vocês conferirem a história que eu vou contar, o exemplo que eu vivi aí em Florianópolis. Mas vamos lá, então. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 27. Quem tiver o evangelho aí, vamos abrir. Ele vai começar, então, pessoal, qualidades da prece. É o primeiro subitem aí para a gente poder pensar. O que é qualidade, né? Qualidade da prece. É essência, natureza. Então é a essência da prece, a natureza, né? De que ela é feita, ou então do que ela deveria ser feita, como ela deve acontecer, né? Então é um pouquinho do que a gente vai comentar hoje. Nos 3 primeiros itens aqui, né, vai ser colocado para nós as passagens bíblicas, né, que está em Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou comentar só um trechinho de cada uma com vocês, né, porque para a gente poder otimizar o tempo aqui. Mas como vocês estão com o livro aí na mão, vocês vão conseguir ir acompanhando bem. Então olha só. No item 1 diz o seguinte: quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e, fechando a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Que bonito, né, pessoal? E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, né, pessoal? Vê o que se passa no nosso íntimo. Deus sabe a nossa dor, sabe a nossa dificuldade, e então Ele nos recompensará. Esse trecho está lá em Mateus, né? E no item 2, que é o trecho que está em Marcos, diz o seguinte: quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, para que vosso Pai também perdoe vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que estás nos céus, também não vos perdoará. Então olha a importância do perdão, né? A importância da gente se dirigir a Deus sem mágoa, sem rancor, sem ódio no nosso coração, né? E no item 3 vai ser contado, pessoal, uma história aqui que é bem legalzinha, ela é bem curta. Olha só que interessante, para quem já leu aí, né? Olha só. Jesus contou então a seguinte parábola: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava interiormente deste modo: ó Deus, rendo-vos graças, né, por eu não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem tampouco como este publicano, né, apontando para o outro. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que posso. O publicano, ao contrário do fariseu, então, mantendo-se afastado, sequer ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no próprio peito e dizia: ó Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Então olha a diferença do posicionamento, né? Enquanto o fariseu pedia a Deus para que ele não fosse igual àquele outro que estava ali, o irmão, né? O irmão publicano que estava ali, apontando os erros, os defeitos: não quero ser assim, obrigado Deus por eu não ser assim. O publicano
bem recolhido, na sua mesmo, né? Ele recolhe a Deus com humildade, né? Ó Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Então ele não apontou o outro, ele não julgou o outro, né? Então olha que interessante esse trecho. E aí, né, o comentário que foi colocado logo em seguida: pois todo aquele que se exaltará será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, para a gente pensar aí as maneiras de orar, né, as qualidades da prece, essa qualidade, né, ou essa essência seria apontar o erro do outro, pedir: Deus, não quero ser igual ao outro, não quero ser igual àquele que erra. Não é isso, né? A essência, a qualidade da prece não é essa, né, na verdade. E no item 4, então, vai ser colocado para nós de uma forma muito clara, muito didática, quais são essas qualidades da prece que foram definidas por Jesus, né? Então Jesus traz para nós essas informações, traz esse esclarecimento, e aqui vai ser elencado. Primeiro, né, a primeira coisa mais importante aqui: quando orardes, diz ele, né, Jesus, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Pessoal, de que adianta a gente fazer uma oração, fazer uma prece, e a gente ficar se vangloriando nessa prece? Falar: oh meu Deus, eu sou muito bom, eu sou muito justo, eu faço a minha parte, né? Eu dou o dízimo, como é o caso aqui do trecho bíblico, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Então eu sou merecedor, né? Como assim? Então olha só: quando orardes, não vos coloquei em evidência. É o primeiro ponto aqui, primeira qualidade. Mas orai em segredo. E o segundo ponto, né? Não façais longas orações, pois não é pelo palavreado excessivo que sereis ouvidos, mas pela sinceridade. Então não adianta a gente ficar, né, falando excessivamente, né, e deixar de ser sincero nessas palavras. O mais importante, então, é a gente ter a sinceridade, né, e ser mais enxuto, porque não faz sentido a gente ficar ali muito tempo, sendo que a gente pode ser sucinto, pode ser sincero, né? O terceiro ponto: antes de orar, se tende algo contra alguém, perdoa-lhe, pois a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de qualquer sentimento contrário à caridade. Esse é o mais difícil, né? Esse é o mais difícil, né, pessoal? Assim, eu vejo como que pega a gente. Será que a gente consegue perdoar? A gente consegue elevar um pensamento, um pensamento puro a Deus, à divindade, não perdoando o nosso irmão, não perdoando aquele que errou? Então isso pega muita gente, né? Quarto: orai, enfim, com humildade, como o publicano, né? E não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossos defeitos e não vossas qualidades. Então a gente tem que pedir, pessoal, pelos nossos defeitos, pelas nossas dificuldades, pelos nossos erros que a gente ainda não consegue se desvencilhar. Então a gente tem que pedir, né, durante a prece, a força para a gente ter resignação e vencer essas dificuldades, esses erros que ainda convivem com a gente. Então examinai vossos defeitos e não vossas qualidades. Olha o tanto que é importante. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, se eu for me comparar com o outro, então que eu elenque os meus erros, as minhas dificuldades, né? O que há de mal em nós, o que há de mal em mim, e aí sim eu posso comparar com o outro. Olha só que interessante, né? Esse começo aqui aborda pra gente as qualidades, né? A essência, a natureza da prece, que a gente deve se dirigir, então, quando a gente está em prece. E aí, para a gente complementar o estudo, pessoal, como sempre, né? Como a gente vem usando já há bastante tempo, nós vamos, então, consultar Vivendo o Evangelho, volume 2, de André Luiz. E essa coleção, ele faz comentários sobre cada ponto do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre cada item. E aqui eu selecionei alguns para a gente ir complementando o entendimento do que o texto traz para nós. Então, olha só, para a gente começar,
Olha só como André Luiz, pessoal, consegue complementar o nosso entendimento. Preste atenção nessas palavras agora, olha só. Espontaneidade, sinceridade, submissão, esperança, concisão, fervor, fé, amor, vontade, convicção, humildade, autoanálise, simplicidade, despretensão, despojamento e desprendimento. Olha só todas esses adjetivos que ele usa. Sem essas qualidades, a prece torna-se apenas um amontoado de palavras, muitas vezes exigente e arrogante, sem qualquer parentesco com a verdadeira oração, que é sempre uma ponte de luz entre a criatura e o Criador. Olha que bonito quando ele fala ponte de luz. Então, vocês já pararam para pensar que em qualquer lugar que a gente estiver, a qualquer momento, se a gente direciona o nosso pensamento, faz uma oração, faz aquela prece, né, sincera, a gente estabelece essa ponte de luz com Deus? Olha só que bacana a gente saber que nós podemos fazer isso em qualquer lugar. O exemplo que eu vou contar mais tarde vai mostrar um pouquinho para vocês sobre isso, tanto que é interessante. Então, pessoal, se a gente não levar em consideração essas qualidades que André Luiz elencou aqui, espontaneidade, sinceridade, submissão e todas as outras que eu falei, a prece vai correr o risco então de ser aquele amontoado de palavras que a gente não vai, e que não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Vai só ser uma autoexaltação e a gente não vai conseguir então construir essa ponte de luz entre nós e Deus, né? Entre nós e o Criador. E aí, continuando sobre esse mesmo ponto, olha o que André Luiz vai dizer aqui também. Faça de sua vida uma prece constante, vivendo cada momento com elevação. Aí ele vai citar esses momentos, olha só como ele vai citar. Autoridade com benevolência, fracasso com coragem, riqueza com fraternidade, trabalho com honradez, lazer com dignidade, aflição com esperança, prestígio com consciência, sucesso com humildade, doença com resignação, liderança com discernimento. Erga os braços em louvor a Deus, mas conserve suas mãos na atividade do bem. Então quer dizer, a gente pode pedir, a gente pode erguer os braços, né? Fazer aquele pedido, mas temos que conservar as nossas mãos no trabalho do bem, na atividade do bem, como André Luiz coloca aqui. E como isso auxilia a gente, né? Pra gente, naquele momento de autoridade, a gente ter a benevolência. Naquele momento de fracasso que a gente vive, né? Que nós todos estamos sujeitos àquele momento de fracasso, aquele momento de aflição, para que a gente possa ter a coragem, a gente possa ter a esperança. Então que a fé, né, que a prece nos leve, nos direcione nesse caminho. Então é bem interessante esses pontos que André Luiz vai colocando pra gente, porque são pontos da vida que todos nós vivemos, né? Todos nós passamos. Lazer, aflição, prestígio, sucesso, doença, liderança, né? Então, como que a gente está reagindo, né? Como que a gente está fazendo uso da prece nesses momentos? Qual é o direcionamento? Pessoal, Kelly está dizendo que está caindo. Eu vou pedir para quando a live começar a travar, para vocês saírem e retornar, que às vezes melhora, tá bom? Mas pelo jeito tá normal aqui para as outras pessoas. Então sai um pouquinho e volta que melhora o sinal. Edjane colocou aqui, trabalhar sempre na caridade, né? Então, complementando aqui, né, essa atividade no bem que André Luiz fala aqui,
é justamente trabalhar na caridade, atividade do bem. Então, se as nossas mãos estiverem direcionadas ao trabalho, quando a gente erguer os braços a Deus, o louvor a Deus, a gente vai ter aquela possibilidade de pedir, né? Nós vamos ter crédito ali para poder pedir também. Mas isso a gente vai falando ao longo da live aí, tá bom? Pessoal, vamos avançando. Então, o capítulo não é muito pequeno, né? Como vocês puderam ver aí, mas vamos avançando. Depois, no final, eu quero abrir um espacinho, tomara que dê tempo, para a gente debater, para vocês comentarem alguma experiência, tá bom? Mas vamos avançando aqui para a gente não perder o fio da meada. Vamos entrar então agora no subitem aí, eficácia da prece. Eficácia da prece. Então vamos entender um pouquinho como que é essa funcionalidade. A prece, ela realmente faz diferença na vida da gente? O que vocês acham? A prece, ela realmente, a oração, ela tem aquele efeito, ela tem aquele direcionamento, a gente sente isso ou não. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Lá no item 5, é um trecho bíblico que está em Marcos, que vai dizer o seguinte: o que quer que peçais em prece, se crerdes que obtereis, então vos será concedido. Então aquilo que a gente pedir em prece, se a gente crê que a gente vai obter, que a gente tem possibilidade de obter, então nos será concedido. E aí, pessoal, vai ser feita uma análise aqui muito interessante. No item 6, olha só o que ele vai dizer aqui. Há pessoas que contestam a eficácia da prece. Acha que, né? Essas pessoas, olha só como que elas contestam a eficácia da prece. Baseiam-se no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo ficar expondo-as a Ele, né? Então, tem pessoas que acham que Deus já sabe tudo, conhece tudo, então não tem necessidade da gente ficar se colocando, né? Da gente, infelizmente, tem pessoas que pensam assim e acham que a prece, então, ela não teria o efeito que a gente acredita que tem, né? A Josiane disse aqui para nós, faz muita diferença. Ela nos pensamentos, nos conhecer, nos conectando a Deus, né? Então ela faz essa limpeza nos pensamentos. Nós vamos falar disso daqui um pouquinho. Então, pessoal, tem pessoas que duvidam, né? Acham que não precisa, acham que Deus já sabe de tudo mesmo. Então é irrelevante eu fazer uma oração, eu direcionar o meu pensamento, eu direcionar aquela situação que eu estou passando, aquela dificuldade que eu estou vivendo. Então é uma coisa para eles, né? Para essas pessoas, elas acham que seria até perda de tempo. Mas olha só o que a gente vai refletir aqui também, ainda no item 6, para quem estiver seguindo aí. Lá na segunda metade aí já, para o final. Olha só o que Kardec diz para nós. Deus não lhe deu o siso, que é o bom senso, né? Deus não lhe deu o bom senso e a inteligência para que não os usasse, nem a vontade para não querer, e a atividade para permanecer sem agir. Como o homem é livre para agir, tanto no sentido quanto no oposto, seus atos têm, para ele mesmo e para o outro, consequências que se subordinam ao que faz ou deixa de fazer. Há, portanto, por iniciativa dele, acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais. Deus pode atender, né, a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem um conjunto, sendo seu consentimento sempre subordinado à sua vontade. Pessoal, o que quer dizer aqui então nessa parte? Então, tem aquelas pessoas que acreditam que a gente não precisa pedir, né? Que Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo. E aí, então, olha só como que Kardec coloca, né? Deus
não nos deu o bom senso e a inteligência para que a gente não usasse. Então, se ele deu, é para a gente usar a inteligência e o bom senso. Se ele nos deu a vontade, é para a gente querer. Se ele nos deu a atividade, né, é para a gente agir. Então, olha só que balanço que ele faz aqui, né? Então, nós somos livres, né, para agir, e isso tem consequências. Agora, tem situações que são fatalismos, outras não. É isso que ele tá ponderando aqui, né? Há, portanto, por iniciativa dele, acontecimentos que forçosamente escapam a essa fatalidade e que não destrói a harmonia das leis. Então, Deus atende a certos pedidos nossos. Então, nós somos atendidos. Mas sem que isso, né, pessoal, escape, ele fala aqui sobre a imutabilidade das leis. Então, Deus não flexibiliza suas leis para nos atender, né, aos nossos caprichos, aos nossos pedidos. Eu quero isso, eu quero aquilo. Aí Deus vai lá e muda as leis só para nos atender? Não. Isso não. Deus pode atender a certos apelos, pedidos, sem derrogar, né, sem derrubar a imutabilidade das leis que regem o conjunto. Então, o consentimento, né, é sempre da parte de Deus, né, sempre da parte divina. Então, isso é para a gente pensar, né? Olha só, para a gente analisar, a gente pensar que Deus nos atende, mas dentro, né, de todas aquelas possibilidades, né? Dentro das leis dele que são imutáveis. O João até colocou aqui, não existe privilégios. Então, se a gente for, o que a gente pedir, né, o que a gente, se tiver, né, é o que nós vamos falar daqui um pouquinho, tiver procedência, tiver bom senso, isso será levado em consideração, né, pessoal? Tiver dentro, né, também da imutabilidade das leis de Deus. A gente não pode pedir também coisa que não está, né? Porque se a gente também ficar gastando energia e tempo com esses pedidos extravagantes, pessoal, a gente vai cair na descrença muito facilmente, né? E não é essa a intenção nossa. Lá no item 7, olha só, o que vai dizer para complementar, tá, pessoal? No segundo parágrafo aí do item 7, o que Deus lhe concederá, se dirigir a Ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Então, olha só, se a gente se dirigir a Deus, então, com confiança, como Ele vai nos responder, pessoal? Com coragem, com a paciência, com a resignação, para a gente resolver aquela situação, aquele problema, a coragem que está faltando, a paciência que muitas vezes falta, né, para a gente interagir com as pessoas, a resignação quando a gente estiver vivenciando alguma prova, né, então Deus vai nutrindo a gente disso para que a gente possa, então, e eu vejo isso como já o resultado da prece. Quando a gente toma aquele fôlego, né, quando a gente sente aquela coragem, a gente se sente mais paciente, mais resignado para vencer aquilo, já é uma forma da gente estar sendo atendido. E muitas vezes a gente não vê assim, né? A gente vê como um cansaço, como vai mudar, vai acontecer alguma coisa, mas já é resultado daquela prece se ela foi feita com confiança, né, pessoal, com sinceridade. E aí ele continua aqui: além disso, também lhe concederá os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda de ideias que lhe faz sugerir através dos bons espíritos, permitindo-lhe assim ter mérito. Então, olha só, também lhe concederá os meios de sair por si mesmo da dificuldade. Deus vai lá e tira a gente, pessoal? Não. Deus então vai nos conceder os meios para a gente sair dessa dificuldade com a ajuda de ideias, né, que nos são sugeridas muitas vezes pelos bons espíritos que nos acompanham, os bons espíritos que estão com a gente nessa encarnação, nossos mentores, nossos amigos espirituais que velam por nós. Então a gente, em alguns momentos, né, quando a gente consegue essa ligação, a gente recebe essas ideias deles para que a gente possa agir. E aí a ação vai do nosso livre-arbítrio, né?
Por isso, então, nos permite ter o mérito. Porque se Deus viesse, né, tirasse a gente daquela situação assim, qual seria o nosso mérito? Qual seria? Ó, a Sônia colocou para nós aqui: ao acordar e agradecer a grandeza de Deus já é uma prece. Pessoal, eu assim, quando eu acordo e eu vejo o dia, que o dia tá ensolarado, tá bonito, eu já vejo isso como realmente já é uma prece quando a gente admira, né, o dia, a gente olha o céu, as nuvens, o sol. Então já é uma forma da gente buscar essa ligação, né? Olha só, então, terminando aqui o item 7. Deus assiste àqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E não aqueles que esperam tudo de um socorro que vem de fora, sem usar suas próprias faculdades. Olha só o alerta, né? Mas na maior parte do tempo, prefere-se ser socorrido por um milagre sem ter feito nada. Então, pessoal, Deus assiste àqueles que ajudam a si mesmos, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, se a gente consegue ajudar a gente mesmo, pessoal, a gente consegue perceber essa ajuda divina, né? Essa ajuda que é direcionada a nós. Porque, olha só, né? Ele alerta aqui: não aqueles que esperam tudo de um socorro que vem de fora. Se a gente cruzar os braços e esperar, a gente vai estar desperdiçando todas as faculdades que nós já possuímos, que Deus nos permitiu ter nessa encarnação, para que a gente possa desenvolvê-las, né? Lembram da parábola dos talentos? Né? Deus confiou talento para cada um e cada um deu um direcionamento diferente para os talentos, né? Então é uma boa reflexão também para a gente pensar. Então a gente não pode então correr o risco de ficar de preferir ser socorrido por um milagre sem a gente ter feito nada. É uma coisa pra gente pensar, né, pessoal? A gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que... E às vezes esse ir atrás, pessoal, é mudar o pensamento. Às vezes a gente pensa assim: nossa, eu tenho que ir atrás, eu tenho que correr. Não é sair de casa, sair correndo e ir pra qualquer lugar, não. É a gente começar mudando o nosso pensamento. Já é uma mudança, já é uma alternância de vibração que vai acontecer. E aí a gente vai continuamente sendo bons receptores dessa ajuda que vem do alto, que vem da espiritualidade, né? E aí, pessoal, no item 8, né, pra gente fechar esse subitem aqui, ele vai dar para nós um exemplo. Quem tiver com o evangelho aí, acompanha comigo aqui. Ele vai dizer o seguinte: eu vou ler só o trechinho inicial aqui do exemplo. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Então vamos analisar esse exemplo aqui, pessoal. O homem está perdido num deserto. Tem uma sede horrível. Nós falando em sede, né? Sente-se desfalecer, deixa-se cair em terra, né? Então ele sente aquela sede, ele se desfalece e cai na terra. Aí ele roga a Deus que o assista e espera. Ele cai ali e fica esperando: oh meu Deus, né? Me ajuda. E fica ali esperando. Mas nenhum anjo vem trazer-lhe de beber. No entanto, um bom espírito sugere-lhe a ideia de levantar-se, de seguir um dos atalhos de que se apresentam diante de si. Então, através de um movimento maquinal, reunindo suas forças, levanta-se e caminha rumo à aventura. Em certa altura, descobre um riacho à distância. Com essa visão, retoma a coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, ó Deus, pela ideia que me inspirastes. Olha só. Se a pessoa tem fé, ela vai falar: obrigado, meu Deus, né, por essa ideia que me inspirastes. E pela força que me destes, né, de caminhar naquela dificuldade, com tanta sede. Se não tem fé, dirá: que grande ideia eu tive. Que sorte eu tive de tomar o atalho da direita em vez do da esquerda. Às vezes, o caso nos serve realmente bem. Às vezes,
o acaso nos serve realmente bem, desculpe. Quanto me felicito por minha coragem e por não me ter deixado abater. Olha só a diferença, né? Então é um exemplo. Se a gente está no meio do deserto, com sede, caído, esperando, oh meu Deus, traz uma água, joga alguma coisa aqui para mim. Isso é possível? Isso vai acontecer, pessoal? Agora a espiritualidade, né, os bons espíritos que estão ali próximos, pode atender aquele pedido de socorro, né? E aí direciona aquela pessoa para que ela possa sair daquela situação a partir do seu livre-arbítrio, né, pessoal? Então, por esse exemplo aqui a gente vê, ele levantou, caminhou, tomou o caminho que ele achou que deveria tomar e lá ele encontrou o riacho. Se ele não tivesse utilizado o livre-arbítrio dele de levantar, de andar um pouquinho, ver que tinha 2 caminhos, escolher um e seguir, ele estaria lá até hoje esperando a água, esperando um anjo, né, trazer uma água para ele sair daquela situação, né, para minorar aquela situação difícil. Então é um exemplo que fica aí para a gente poder analisar. Aproveitando a água, né? Vamos entrar então no que André Luiz fala sobre esse ponto da eficácia da prece. Ele vai falar para nós o seguinte, olha só. Ele vai intitular aqui Pedidos Impossíveis, né? Antes de ler, deixa eu ler o comentário aqui da Adriana Couto, lá do Rio Grande do Sul. Ela diz aqui: a oportunidade de estar na Terra e recomeçar já é uma prece, uma bênção de Deus. Com certeza, olha que bonito, né? Realmente, né? Estarmos aqui, pessoal, reencarnados neste momento, apesar de tudo que a gente está vivendo, tudo que está acontecendo, é porque Deus atendeu o nosso pedido, atendeu a nossa prece. Quando a gente pediu para retornar, a gente percebeu a necessidade que nós temos de passar pela reencarnação, então já é uma prece e uma bênção de Deus, com certeza. Gostei, viu, da sua reflexão, viu, Adriana? Muito bom. Olha só, então, o que André Luiz vai comentar com a gente sobre esse ponto eficácia da prece. Pedidos impossíveis, né? O título. São impossíveis certos pedidos na prece. E aí ele vai elencar alguns exemplos, olha só. Escapar da morte. Deus, porém, ajuda a viver no bem. Inexistir a doença. Deus, porém, ajuda com a resignação. Não haver a dor, mas Deus, porém, ajuda com a paciência. Evitar o sofrimento. Deus, porém, ajuda com a coragem. Fugir da aprovação. Deus, porém, ajuda com a esperança. Negar a lei de causa e efeito. Deus, porém, ajuda com a compreensão. Ausentar-se da luta. Deus, porém, ajuda com a perseverança. Às vezes a gente quer se recolher, a gente quer se ausentar, a gente não quer seguir, né? A gente não quer lutar. E aí Deus nos ajuda com a perseverança, para a gente continuar trilhando aquele caminho que nós estamos, né? Porque lá na frente a gente vai entender muita coisa. Livrar-se do conflito íntimo. Deus, porém, ajuda com o entendimento. Deus responde ao pedido impossível com a ajuda providencial, ainda que contrariando os anseios de quem pede. Mas é certo que a resposta do alto virá sempre de acordo com a necessidade e o merecimento. Pessoal, então olha só, Deus responde ao pedido impossível com a ajuda providencial. Então, imaginem aquela situação, até esses exemplos que André Luiz coloca para nós mesmos, né? Aquele pedido impossível. Ah, Deus, não quero passar pela doença, não quero passar pela... Quais são os outros aqui? Não quero passar pela provação.
Deus, eu quero escapar da morte. Como que eu vou escapar da morte? São pedidos impossíveis, não é? Como que eu vou me livrar de um conflito íntimo que eu estou passando ali temporariamente para que eu possa aprender? Deus vai vir e vai tirar isso da gente? Deus vai nos ajudar, né, pessoal? Com todos esses nomes que André Luiz coloca aqui. Resignação, paciência, coragem, esperança, compreensão, perseverança e entendimento. Então olha só que quanto que a gente recebe mesmo essa ajuda providencial. E muitas vezes, como André Luiz comenta aqui, ainda que contrariando os anseios de quem pede. Porque às vezes a gente pede uma coisa e a gente quer exatamente aquela coisa. Exatamente. Se não for aquilo que a gente pediu, acabou. Então... E aí ele finaliza, né? Mas é certo que a resposta do alto virá sempre de acordo com a nossa necessidade. O que a gente precisa nesse momento? Qual que é o nosso merecimento nesse momento? Então, quando a gente pensa em necessidade, vamos pensar, pessoal, na força do momento. Momento presente. Qual é a maior necessidade que nós temos? Deus sabe delas. Às vezes nem a gente sabe. Às vezes a gente acha que sabe. E aí Deus manda uma outra ajuda, manda uma outra, e a gente fica, mas não foi bem isso que eu pedi, né? Mas Deus mandou o que era realmente de acordo com a necessidade que a gente está passando. E claro, também o merecimento do momento, né? A força, vamos pensar nesse merecimento aqui como a força dessa concessão divina, né? De como nós podemos ser alcançados pela benevolência de Deus, né? Então, olha só, nesse pequeno texto, o quanto que André Luiz fez a gente pensar, né? Nesses pedidos impossíveis que muitas vezes a gente faz e a gente não tem consciência de que são pedidos assim muito extravagantes, impossíveis mesmo, mas às vezes a gente sente aquela prepotência da fé, né? De achar que não, a minha fé ela é muito grande, então ela vai. E não é questão de fé, né? É questão de realmente Deus saber mais do que nós, o que nós precisamos e de que é realmente a nossa necessidade e o nosso merecimento. E a gente tem que estar aberto a isso. E como que isso vem? Através da resignação, da paciência, da coragem, da esperança, da compreensão, da perseverança e do entendimento, que André Luiz está falando aqui. E aí, continuando, eu vou continuar mais um pouquinho aqui de André Luiz. Ele vai falar sobre pedidos inconvenientes, que também é um assunto aqui. Olha só, você faz a Deus pedidos que fogem aos limites da sensatez, né? Foge aos limites do bom senso, né? Do equilíbrio. E aí olha só os exemplos que ele coloca, né? Roga o conforto na vida sem trabalho. Anseia por conquista amorosa com mentira. Quer a derrota do adversário sem escrúpulo. Pede o sucesso em negócio com trapaça. Deseja vitória na profissão sem esforço. Suplica o mal do próximo com vingança. Ó, o perigo, né, pessoal? Implora sorte no jogo sem respeito. Requer proteção no delito com sofisma. Olha só. Busca auxílio na esperteza sem pudor. Solicita dinheiro farto com falcatrua, que a gente anda vendo muito aí, né? Então, a gente faz pedidos, mas que fogem do equilíbrio. A gente implora tal coisa, mas pra gente alcançar tal coisa, né, pessoal, tem que trabalhar, tem que fazer a nossa parte. Tem que viver a nossa parte. Não adianta a gente ficar pedindo, né, esses pedidos inconvenientes. Eu quero, né, esses exemplos que ele coloca aqui, dinheiro farto, mas eu ajo com falcatrua, né? Eu quero vitória na profissão, mas eu não me esforço. Então,
Olha só como que ele vai analisar aqui. Pedidos inconvenientes acontecem nas orações ao alto, mas a prece é comunicação elevada, onde cabe apenas o trânsito do bem. Não basta pedir, é preciso pedir com bom senso. Então, pessoal, é um alerta, né? Pra gente poder analisar o que a gente anda pedindo, né? Se os nossos pedidos são inconvenientes, se os nossos pedidos são impossíveis. E pra gente entender como funciona, né? Como que a gente vai chegar diretamente, vai se ligar diretamente a Deus, a essa espiritualidade que nos acompanha, que está com a gente. A gente vai utilizar a prece, o momento da prece, pra gente fazer esses pedidos inconvenientes, pra gente encher ali com palavras pedindo coisas impossíveis de serem alcançadas, pelo menos assim, dentro da lógica, né? Então, pra gente pensar, não basta pedir, é preciso pedir com bom senso. Então, cada um vai analisar aí como que tem se direcionado a Deus com seus pedidos. O que a gente está mais precisando hoje, pessoal? O que a humanidade está precisando mais hoje? A gente está precisando de luxo, a gente está precisando de artigos aí de luxo, enfim. O que a gente está precisando mais agora? A Cláudia disse aí amor, e aí eu vou complementar a saúde. Nós estamos passando por uma pandemia mundial. Então é justo a gente, nesse momento que tem tantas pessoas passando tantas dificuldades enormes, lutando pela vida nos hospitais, que a gente queira ocupar o momento da prece, da oração, pra gente pedir, sei lá, alguma coisa que tá fora agora, não é o momento agora, né? Não é o momento da gente satisfazer esses nossos caprichos aí. É o momento da gente se concentrar, da gente recalcular a nossa vida, pensar no próximo, né? Aí, ó, tem muita gente respondendo, né? Olha só que legal. A Cláudia colocou generosidade. Doutora Kátia, paz. A Nana Moura, empatia. A Gemolina, coragem para o trabalho e saúde de todos, tá vendo? Caridade, né? A Érica. A Sônia, paz e união. Carminha, ter mais amor. A Aline colocou para nós aqui empatia. Júnia Lopes, pensei. Saúde também e consciência. Maria do Carmo, solidariedade. Carminha, solidariedade, saúde, tá vendo? O que é realmente importante da gente pedir agora? A gente vai pedir aquela viagem dos sonhos agora, se a gente sabe que não tem nada funcionando, que tá tudo parado, ou voltando aos poucos, a gente não sabe ainda. Então vamos aproveitar esse momento para a gente prestar atenção nesses pedidos. Avaliar se eles são inconvenientes, se eles são impossíveis. Vamos focar agora, pessoal, no que é possível. A cura, né? A vacina do Covid, que a gente está aí ansiando muito para que aconteça. Vamos pedir pelos cientistas, pelos estudiosos que estão aí se debruçando dia e noite para estudar, para entender como esse vírus funciona, para ver como que eles vão agir para poder salvar as pessoas daqui para frente. E aí as pessoas não é um país, não é uma cidade, não é o mundo, né? É o planeta. A gente está sendo convidado para a gente pensar de uma forma global a humanidade como uma família universal. Então vamos utilizar a prece para isso, para que a gente possa ter serenidade, né? Perseverança para a gente vir vencer, dar força aos nossos familiares que estão passando pela enfermidade. Enfim, a gente recalcular tudo o que é importante, o que foi importante realmente, e não só para nós, mas para a coletividade, né? Eu vejo muito essa pandemia como uma oportunidade de a gente pensar na coletividade, a gente pensar que tem pessoas que estão sofrendo muito, estão tendo perdas muito grandes,
Nós estamos sendo afetados? Nós estamos sendo afetados, claro, mas tem pessoas que estão em um nível muito maior do que nós. Então vamos direcionar as nossas preces para essas pessoas também que estão sofrendo, que perderam seus familiares, que perderam seus empregos, né, que estão separados de seus familiares por questão de deslocamento. Tanto que é triste a gente pensar, né, que um pai está separado de um filho, uma esposa de um esposo, enfim. A gente tem que ir entendendo a situação, usar o bom senso, como o André Luiz fala aqui, né? Não basta pedir, é preciso pedir com bom senso. Então o bom senso agora, pessoal, é sinônimo de coletividade, de humanidade, de fraternidade. Não é mais, né, para mim, só para os meus. Não, é para a coletividade. O César colocou para nós aqui: entender o significado da pandemia é minha maior necessidade. Então vamos puxando essas reflexões aí, para a gente poder entender realmente como ressignificar isso, né? Como a gente vai entender a vida humana daqui para frente. E se vier uma outra pandemia, a gente vai ter aprendido com essa ou não? Então essas reflexões aí, pessoal, vão permeando aí os nossos pedidos inconvenientes, os nossos pedidos impossíveis. Então vamos pedir o que é possível, o que já está sendo buscado, que é a cura, que é a assistência, que é dias melhores que a gente espera, né? Acima de tudo. Vamos continuar aqui então, para a gente não atrasar muito. Vamos entrar no outro subitem, que é a ação da prece, transmissão do pensamento. A Júnia está pedindo preces aí para a sogra que está com Covid, ela está grave no CTI. Júnia, no final nós vamos fazer uma prece e uma mentalização específica, tá? Então fica com a gente aí até o final, aí no momento você mentaliza ela, e todos que estão aí acompanhando a gente agora no estudo, fique até o final para a gente poder, no momento da prece, a gente direcionar a nossa vibração, a nossa energia para todos que estão passando pela luta, né? Pela luta nos hospitais, para que a cura aconteça, para que a cura venha e todos se restabeleçam, tá bom? Vamos entrar então no próximo subitem. Quem tiver aí, pessoal, com o Evangelho, vamos lá no item 9, tá? Do capítulo 20 e 27. Pessoal, eu vou ler alguns trechinhos aqui e a gente vai comentando, tá? Eu achei bem essa parte que é muito interessante também. Então vamos lá, item 9. A prece é uma invocação. Através dela, entra-se em contato por pensamento com o ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento. Pessoal, o quanto é importante a gente agradecer na prece. Então não é só os pedidos não, né? André Luiz comentou sobre os pedidos, mas vamos lembrar de agradecer, né? Então olha só, ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outro, pelos vivos e pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. As que são dirigidas aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando se ora a outros seres que não a Deus, aqueles funcionam apenas como intermediários, intercessores, pois nada pode ser feito sem a vontade de Deus. E aí no item 10 ele vai explicar um pouquinho mais a fundo para nós. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece. O que é a ação da prece, pessoal? A ação. A ação é um movimento. Como ela acontece, como ela se desloca. Parte daqui para poder
Eu tô olhando aqui porque passou o momento que eu queria que eu queria compartilhar o exemplo com vocês, mas eu vou terminar aqui e depois a gente volta. O Espiritismo, né? Item 10 agora. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Então essa ação é um movimento, né? Como eu estava dizendo. Como ela vai partir, né, de um lugar e vai ser direcionada a outra pessoa, a outro lugar, a outro ambiente, a outro, né? Então olha só o tanto que é interessante. Vindo o ser rogado ao nosso apelo. Gostei desse nome, João, mecanismo da fé, né? Então vamos pensar essa ação como esse movimento, esse mecanismo, tá? Vindo o ser rogado ao nosso apelo ou indo nosso pensamento até ele. Então é esse movimento, tá? Esse mecanismo aí. É preciso imaginar, para se ter uma ideia do que se passa em tal circunstância, olha o exemplo aqui para a gente analisar. É preciso imaginar todos os seres, encarnados ou desencarnados, mergulhados em um fluido universal que ocupa o espaço. Assim como aqui estamos mergulhados na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade, que é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, né? Elas são limitadas. A gente consegue localizar as partículas, né? Enquanto as do fluido universal estendem-se infinitamente. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, também acontece, né? Uma corrente fluídica estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão da energia do pensamento e da vontade, né? É aquele fervor da fé, né? Da prece. Assim, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que se encontrem. Assim, os espíritos comunicam-se entre si, transmitem as suas inspirações, transmitem-nos, né, suas inspirações, e assim se estabelecem relações à distância entre encarnados. Então, olha que interessante essa explicação, né? E aí ele finaliza o item 10 dizendo o seguinte: Deus, juiz supremo de todas as coisas, é o único que pode tornar eficaz a ação de qualquer prece. Então, Deus, né, torna eficaz, então, a ação de qualquer prece. Então a gente se dirige aquele pensamento, aquela prece, para aquela pessoa que está do outro lado do mundo. Eu acho que aqui cabe o meu exemplo também. Eu queria ter falado em outro momento, mas aqui eu acho que cabe também. Então, para a gente entender, né, pessoal, olha esse movimento, né, o impulso da vontade parte de quem está proferindo através do pensamento e atinge aquele outro ser, aquela outra pessoa, às vezes está do outro lado do mundo. Engraçado, né, como não há limite, né, a gente pode pedir, orar por alguém que está do outro lado do mundo, ou alguém que está no plano espiritual, e esse mecanismo aqui, essa ação, ela se desenrola, ela acontece. Ela parte de um emissor e chega no receptor, né? E aqui ele tá bem explicado. Para quem tiver com dúvida, releia o item 10. Tá? Eu acho que está bem explicado, mas é sempre bom a gente reforçar, né? A energia da corrente está em razão da energia do pensamento e da vontade, né? Então, a prece é ouvida em qualquer lugar. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, um exemplo que eu já contei para vocês aqui na live um tempo atrás. Acho que logo no começo das lives eu comentei com vocês sobre esse exemplo. E eu quero retomar, porque eu acho que é um exemplo que ficou muito marcante na minha vida. E eu sempre retorno a ele, porque realmente é isso que eu percebi, esse movimento, esse mecanismo aqui, que eu percebi quando aconteceu esse fato. Então eu vou contar para vocês rapidinho. Eu acho que ainda vai dar tempo.
No ano de 2014 para 2015, eu passei a virada do ano, né, o Réveillon de 2014 para 2015, na cidade de Florianópolis. Né? A nossa amiga estava aí, a Adriana, né? Adriana não, desculpa, a Cláudia. E aí, pessoal, a festa de Réveillon eu passei com alguns amigos lá no Parque Náutico Walter Lange, ali embaixo perto da Ponte Hercílio Luz, ali à vista, né? Lugar muito bonito, né? Você também estava lá, Cláudia? Que legal, olha só. E aí, pessoal, passou, né, a festa de Réveillon, meia-noite, né? E foi uma experiência muito, muito marcante, muito bonito, né? A gente vê ali. Foi a primeira vez que eu passei na praia, então foi assim foi muito marcante para mim. E aí eu fiquei lá nessa festa, nesse clube lá no Parque Náutico, se eu não me engano. Se eu estiver enganado com o nome aí, vocês me corrijam. No Parque Náutico ali, e aí fiquei até quase amanhecer. E aí eu e os meus amigos que estávamos lá, né, a passeio, a gente se deslocou para a praia de Jurerê Internacional, que é alguns quilômetros dali, eu não sei exatamente a distância, mas a gente se deslocou para lá. E aí, pessoal, chegando ali na Avenida dos Camarões, ali de frente o Café de la Musique, se eu não me engano, se eu estiver enganado, mas eu acho que é isso mesmo. Na hora que a gente estava chegando de carro, pessoal, estava acontecendo algum movimento estranho ali. E aí eu não estava entendendo o que era, mas assim, a gente estacionou o carro e aí, antes de descer, eu vi que estava tendo uma movimentação. Era um rapaz que estava sob efeito de droga. Ele estava muito alterado, mas ele não estava assim... Ele estava gritando, se debatendo, correndo. Ele estava meio que assustando as pessoas, mas as pessoas estavam mais fazendo graça, filmando ele. Enfim, né? Aproveitando daquela situação muito, muito triste que estava acontecendo ali. Eu e os meus amigos vimos aquela situação e a gente ligou para o resgate, o bombeiro, não sei. A gente ligou para pedir resgate para ele, para alguém ir ali, né, ver o que estava acontecendo, que ele estava muito alterado. E aí a gente não conseguia ligar. Aí, depois de um tempo, um amigo meu conseguiu ligar. E aí eles falaram que estava tendo muitas ocorrências e que ia demorar para chegar ali. E aí, pessoal, eu vi aquela situação, ele tava só com uma camiseta e tava sujo, tava muito alterado, mas ele não tava batendo em ninguém, mas ele tava, né, naquele efeito ali. E aí nós passamos por ele e a gente foi para a praia. Logo depois que a gente chegou na praia, eu voltei para ver o que tinha acontecido com ele. Na hora que eu voltei, pessoal, ele estava sendo agredido por muitas pessoas. Eu não sei se ele entrou dentro de uma casa. Pelo que eu entendi, foi isso, sabe? Ele entrou, mas ele não fez nada, assim. Ele só entrou e saiu. Mas no que ele entrou e saiu, pegaram ele e agrediram ele, assim, no meio da rua. Foi uma situação muito, muito delicada, assim, muito triste de ver, né? E aí a segurança do bairro chegou ali, afastou as pessoas, ficou ali com ele, segurando ele, e ele estava muito agitado, porque estava, né, o efeito da droga, as pessoas agredindo ele. E eu fiquei ali próximos assim, olhando a situação, né, para ver o que estava acontecendo. E aí a polícia não chegava, ninguém chegava, e foi aquela situação. Ele estava deitado no chão, e o segurança do bairro, né, lá é um bairro que tem uma segurança própria, particular, quase aquela cena que vocês viram do George Floyd lá nos Estados Unidos. Segurou, ele ajoelhou nas costas dele, em vez de ser no pescoço, né, igual foi o caso lá triste dos Estados Unidos, mas ajoelhou nas costas dele para ele ficar quieto, para segurar ele. E eu vendo aquela situação, eu fiquei muito aflito. Eu falei, meu Deus, né, o que vai acontecer?
E aí a gente pediu para ele não sufocar o moço, né? Falou, não, espera um pouco, né? E aí, pessoal, resumindo a situação, foi uma situação muito tensa na hora. Algumas pessoas que estavam saindo ali das festas se aproximaram para tentar ajudar e não para agredir, né? E eu sei que nesse momento, onde ele estava muito agitado e o segurança tentando conter ele, eu fiquei ao lado assim e eu fechei os olhos e fiz uma oração. Naquele momento ali eu pedi, né, fechei os olhos assim e pedi para que os bons espíritos que tivessem ali próximos viessem auxiliar ele. E se tivesse alguma influência espiritual ali, para que tirasse. Porque a gente sabe que quando a pessoa utiliza alguma droga, ela perde um pouco, né? E aí algumas entidades aproveitam disso também. Não é só isso. Mas me passou isso pela cabeça. Falei, nossa. E aí eu fiz aquela oração, pessoal. Pedi para Maria Santíssima, com muita fé ali, rapidinho. Pessoal, no momento que eu estava terminando a oração, ele foi acalmando, ele foi ficando calmo, ele foi voltando, ele foi despertando, assim. Foi uma coisa impressionante. E aí ele sentou, o segurança soltou ele, assim, né? Porque tava em cima dele para segurar ele. Então os seguranças soltaram e sentaram ele, assim, perto de uma casa, de um muro de uma casa, de uma grade. E aí parece que ele foi acordando, assim, do que estava acontecendo, sabe? E aí ele conseguiu falar o nome dele, ele conseguiu falar que ele morava lá próximo. E aí ele foi olhando pra gente assim, com vergonha daquela situação e toda, né? Mas o que eu quero refrisar aqui com vocês? Naquele momento ali, de uma situação totalmente adversa, num lugar que eu nunca imaginava passar por isso, né? A oração que foi feita ali, pessoal, aquela intenção que eu coloquei ali, ajudou ele. Porque ele foi acordando, ele, sabe? Então, quando no Evangelho fala, né, qualquer lugar, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, então tem todo esse movimento. A gente pode ajudar, a gente pode ser útil em qualquer situação. Eu não tive a iniciativa de entrar no meio da briga, porque seria pior, não sei. Mas vendo aquela situação, eu me prontifiquei a direcionar uma oração e deu certo. Então isso me marcou muito. E aí um tempo depois a ambulância chegou, levou ele. Ele estava muito machucado, ele estava com um machucado na cabeça muito, muito sério, sangrando muito. Mas ele foi assim, acordando e vendo a situação. E foi voltando, sabe? E aí ele foi embora na ambulância. E aí, pessoal, aquilo me marcou muito até hoje. Eu lembro disso, isso já vai para 6 anos já, né? 5 anos, 6 anos. E eu falei, olha o poder da oração direcionada, o pedido de socorro, né? Que foi feito ali e realmente foi direcionado. Eu não sei o que aconteceu com ele, né? Eu espero que ele tenha se recuperado, tenha melhorado. Mas quando a gente vê uma situação de violência, é muito difícil, né? A gente não sabe como reagir, Então, a forma que eu encontrei para ajudar ali naquele momento foi a oração, a prece, e graças a Deus tudo se encaminhou, né? Tudo tomou um rumo menos difícil, né? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui rapidinho. A Cristina, é verdade, a existência de influências de espíritos inferiores, né? Pois é, pessoal, acontece. A pessoa, quando tá num nível assim de álcool e drogas, a gente sabe que realmente há essa interferência. E na hora ali me veio essa intuição muito forte que ele estaria ali sob muita interferência. E aí o meu pedido ali na prece foi que a espiritualidade afastasse aqueles espíritos que estavam ali. Então eu tive essa visão na hora e graças a Deus surtiu efeito, né?
Vamos dar sequência aí. Eu acho que essa experiência, cada um de vocês com certeza tem alguma experiência, né? Com relação à oração, ou então o poder do nosso pensamento, né? De direcionar um pensamento durante uma situação muito adversa, né? Enfim, a gente vai então conseguindo entender, né? Esses momentos. Eu já estava fazendo o estudo, já tinha um ano e meio quase, um pouquinho mais de um ano e meio, então eu já estava na casa espírita, então era coisas que eu já estava pensando, né? E aí veio aquela situação pra gente poder ajudar, né? Onde quer que a gente esteja, qualquer lugar é lugar. Qualquer lugar, né, pessoal? Até numa Réveillon, 1º de janeiro, num lugar paradisíaco, né, que é Florianópolis, e graças a Deus tudo deu certo, se encaminhou. Vamos continuar aqui. Eu quero comentar rapidinho aqui o comecinho do item 11, tá? Olha só. Através da prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que vem apoiá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto, se dele se afastou, e também assim pode desviar de si os males que atrairia por sua própria falta. Então, pessoal, o hábito da prece, né? Aqui ele fala através da prece, mas eu quero reforçar o hábito da prece. Com isso a gente vai atrair os bons espíritos, né? Os bons espíritos vão sintonizar com a gente, vão direcionar pra gente uma intuição de como a gente deve agir naquele momento. E eles vêm, né? Eles vêm nos apoiar, pessoal, para que a gente tome boas. Claro que a ação é nossa, mas eles nos inspiram a essas boas resoluções, né? Traz bons pensamentos, né? E aí a gente vai ali munido de uma força moral, a gente vai agir de forma para a gente vencer as dificuldades e voltar para o caminho reto, caso a gente tenha se desviado em algum momento. Pessoal, vamos ver então o que André Luiz fala sobre esse ponto. Olha só, está quase na hora da gente fazer a prece. André Luiz vai dizer o seguinte sobre esse ponto, olha só. Você pede o concurso do alto, mas não faz a sua parte. Então muitas vezes a gente pede, mas a gente não age, né? A gente não age de acordo, então. A gente pede a ajuda na doença e não se cuida, consolo na dor e não tem fé, garantia de pão e não trabalha, força contra o erro e não se corrige, coragem na vida e não persevera, orientação e não segue. Olha só, a gente pede, né? Oh, meu Deus, me dá me dá um caminho, uma direção, uma luz, né? A gente pede orientação e muitas vezes a gente não segue. Socorro na aflição e não reage. Apoio contra o vício e não luta. Auxílio nas tarefas e não se dedica. Paz na família e não coopera. É claro que o alto atende às suas preces. O problema é você que não atende às respostas do alto. Né, pessoal? A gente não atende essas respostas, principalmente quando são respostas diferentes das quais a gente estava esperando, né? Então isso é muito interessante. Eu quero voltar aqui rapidinho. Eu quero comentar só sobre um desses pontos que ele comentou aqui, que é com relação à orientação e a gente não segue. Pessoal, acontece muito das pessoas começarem a frequentar a casa espírita, frequentar reuniões, né, palestras, a fim de ter uma orientação, de ter um direcionamento. E aí, pessoal, vem as respostas, vem esse direcionamento.
quando a gente tem a oportunidade de ter uma orientação mais direta para nós, principalmente uma orientação espiritual, no caso, acontece muito, né, de algumas pessoas terem essa orientação direta, né, pontual, pessoal sobre aquela situação, mas a pessoa não segue aquela orientação. E aí, por exemplo, a pessoa passa por um atendimento na casa espírita e é direcionado a uma reunião específica para que ela trate aquela situação que ela está passando, seja ela qual for. E aí a pessoa vai uma vez, vai duas, e depois ela, eu tô bem, eu não vou mais não. Quer dizer, a pessoa não seguiu a orientação. Então, sempre quando acontece isso, como que eu falo com as pessoas, como que eu oriento, né? Aí vem uma segunda orientação, né? Segue a primeira orientação que foi colocada, né? Participa dessas reuniões, dos trabalhos, né? Das palestras, o que foi indicado, né? Atendimento fraterno, enfim. Cada casa espírita vai direcionar, né? Da forma que trabalha. E depois que acabar, você decide se você vai continuar, se você quer continuar, se você quer compreender, a espiritualidade, conhecer o espiritismo, estudar ou não. Mas segue aquela orientação porque é um socorro que vem, né? Imagina, a gente está passando por uma aflição. Está acontecendo isso na família, estou passando por tal dificuldade. Vou numa casa espírita. Aí lá você vai, você geralmente, né, é bem recebido, a gente espera que sim. E aí lá você recebe uma orientação. Mas aí você não segue aquela orientação. Como é que nós vamos ser ajudados? É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Você pede o concurso do alto, mas não faz a sua parte. Eu estou dando um exemplo da casa espírita, pessoal, porque é um exemplo que a gente sabe, né? A gente conhece, que a gente vive no nosso dia a dia. Mas esse exemplo pode ser aplicado em todas as religiões aí, da forma como vocês acharem melhor. Mas no caso específico nosso aqui, espírita, da casa espírita, muita gente não segue a orientação. Fulano, participa desse tratamento, dessa reunião que acontece toda semana, em tal dia, tal horário. A pessoa não faz a parte dela de buscar. Então, pessoal, fica aí o alerta pra gente, né? Você pede o concurso, mas a gente não faz a nossa parte. Então, André Luiz finaliza aqui, né? É enfático. É claro que o alto atende às nossas preces. O problema é que a gente não atende às respostas do alto. Então a gente pede auxílio, a gente pede ajuda. Vem aquela luz ali no fim, né? Vem aquela orientação, vem aquele momento. Mas aí a gente não responde, a gente deixa passar. E aí, pessoal, quem vai perder, né? Pessoal, somos nós, né? Nós vamos perder essa oportunidade de melhorar, de evoluir, de crescer, de aprender, de estudar a doutrina, que é uma coisa que a gente gosta, que a gente aprende todos os dias. Então, a gente é convocado a fazer a nossa parte, né? Então vamos tentar fazer a nossa parte sempre. Pessoal, nós temos ainda alguns minutos. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu queria falar sobre o capítulo 27, mas vamos seguindo aqui. Ainda falando sobre responsabilidade, né, que a gente está falando, sobre livre-arbítrio, né, da gente ter também o nosso ímpeto, da gente responder à resposta que a gente recebe. A gente pede muito respostas para Deus, né? Deus dá a resposta e às vezes a gente não responde. A gente fica, e enfim. Lá no item 12, né, no segundo parágrafo, vai dizer o seguinte, olha só. As misérias são resultado de nossas infrações às leis de Deus, e que se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário
na satisfação de nossas necessidades, não teríamos as doenças que são a consequência dos excessos e as vicissitudes que acarretam essas doenças. Se puséssemos limites à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não temeríamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos querelas e disenções. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos vinganças. Então, pessoal, esse ponto aqui ele chama atenção pela nossa responsabilidade, né? Como a gente coloca as nossas ações e isso gera resultados, geram reações para nós mesmos. No finalzinho aqui, para encerrar o item 12, ele vai dizer: estava reservado ao Espiritismo a tarefa de provar-nos a ação da prece, pela revelação das relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, mas seus efeitos não se limitam a isso. A prece é recomendada para todos os espíritos. Renunciar à prece é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar sua assistência para si mesmo e para os outros o bem que se lhes pode fazer. Então, pessoal, a prece é recomendada para todos os espíritos. A gente estando encarnado ou desencarnado. Então, se a gente renuncia à prece, a gente ignora a bondade de Deus, que é um Pai que nos ouve, que é um Pai que nos escuta, é um Pai que pondera. Jesus veio, né, pessoal, nos mostrar que existe um Pai bondoso, um Pai amoroso, que vela por nós, que nos criou, que nos dá chances continuamente de melhora, de evolução. A reencarnação é uma delas, né? A gente sabe. E então, por que a gente vai renunciar a essa bondade? A gente não vai, então, interagir com a espiritualidade, com Deus, com os bons espíritos. Por quê? Por que a gente renuncia? Por que a gente ainda não colocou a prece como um hábito nosso? Será que é só quando eu preciso? Só quando eu sinto alguma coisa? Quando eu tô com dor? Vocês já pararam? Vocês já agradeceram, aliás, em uma prece por vocês não sentirem dor? Às vezes a gente não tá nem assim muito... às vezes a gente não tem nada específico pra gente pedir. Mas a gente não pode agradecer? A gente pode agradecer: nossa, obrigado, meu Deus, por eu não sentir nenhuma dor. Quantas pessoas nesse momento estão passando por dores atrozes? Não só físicas, né, mas também espirituais. Então, pessoal, vamos tentar implementar o hábito, né, da prece. A hora que a gente acorda, antes da gente levantar da cama, a gente faz aquela oração. Quando a gente vê alguma coisa bonita, vê a natureza, vê o céu, vê alguma coisa que realmente nos emociona, por que a gente não eleva o nosso pensamento e agradece também? Porque tudo isso é uma forma da gente reconhecer, então, a bondade de Deus, né? A bondade do Pai, que nos permite também observar essas coisas, né? Nos permite vê-lo em todas essas coisas. Vamos ver rapidinho o que André Luiz fala sobre o item 12 aqui, para a gente poder encerrar. No item 12, então, Emmanuel vai dizer o seguinte: veja a resposta de Deus ao que você pede. Então, olha só, Deus nos responde, não é? Ele não falou antes um pouquinho que a gente sempre recebe alguma resposta? Veja a resposta de Deus ao que você pede. Pede sorte, Deus responde com a perseverança.
Tipo assim, continua mais um pouco, né, meu filho? Persevera mais um pouquinho que vai dar certo. Pede vantagem, Deus responde com o merecimento. Pede fortuna, Deus responde com o trabalho. Ah, Deus, eu quero ficar rico, eu quero ter muito dinheiro. Aí Deus manda muito trabalho para aquela pessoa. Não é uma forma de responder ao que você pediu? Pede facilidade, Deus responde com esforço. Pede proteção, Deus responde com a fé. Pede privilégio, Deus responde com a justiça. Pede glória, Deus responde com a humildade. Pede excesso, Deus responde com o suficiente. Pede descanso, Deus responde com o devotamento. Pede desforra, Deus responde com a compreensão. Então, você pede a Deus o que quer e Deus responde com o que precisa. Então, pessoal, o que queremos nem sempre é o que a gente precisa, mas Deus, nosso Pai, sabe das nossas reais necessidades. Se nós estamos passando por um momento muito difícil, de enfermidade com a gente mesmo ou na família, Deus sabe que a gente está passando nesse momento. Os bons espíritos que nos acompanham, os nossos amigos espirituais, sabem que nós estamos passando por aquela dificuldade. Então, a ajuda vai ser direcionada no que a gente realmente precisa. Então, às vezes a gente pede, né, como esses exemplos que ele coloca aqui, a gente pede fortuna, aí vem o trabalho, para a gente trabalhar, para a gente alcançar, então, a fortuna como uma consequência. Tudo como uma consequência. A gente pede sorte na vida, então Deus responde com a perseverança. Então, é esses exemplos que ele vai colocando aqui que a gente vai aprendendo, a gente vai, então, entendendo muito do que é realmente esse pede e obtereis. Alguma oração, pessoal, alguma prece fica sem resposta? Ou o que vocês acham? Lá no item 15, olha o que Kardec fala para nós. O poder da prece está no pensamento. Não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Então, né, lembrando o exemplo que eu contei para vocês, né, não importa o lugar, as palavras, nem do momento, mas o pensamento direcionado. O pensamento direcionado. Pode-se, pois, orar em toda parte e a qualquer hora, só ou acompanhado. A influência do lugar ou do tempo prende-se a circunstâncias que podem favorecer o recolhimento meditativo. Todos vocês responderam que não, né? As nossas preces não ficam sem resposta, pessoal. Não fica. Por mais que a gente ache que fica em algum momento, não fica. Opa! Não fica sem resposta, é isso mesmo. E o estudo de hoje mostra isso pra gente, né? As palavras que André Luiz comenta, o Evangelho também reforça isso, né? Deus vai direcionando o que nós temos necessidade e merecimento. Vamos nos lembrar dessas duas palavras, necessidade e merecimento. Então, o que é realmente necessário. Às vezes, pessoal, o que é necessário para nós agora, nesse momento, às vezes não, né? Eu acho que até procede. O que é necessário para nós agora, para a gente atravessar esse momento, é a saúde física. A saúde espiritual, que a gente busca através do estudo, através das leituras, através da oração, da prece. Então, é uma necessidade geral nossa agora, que é a saúde. Então, a gente vai entendendo que se a gente já tem isso, pessoal, nós já estamos sendo atendidos, né? Deixa eu voltar aqui, tem uma pergunta da Mônica. Deixa eu ler a pergunta para a gente poder seguir.
Já tá na hora da prece, tá, pessoal? Eu vou ler a pergunta aqui da Mônica e a gente comenta pra gente fazer a prece. Edu, tenho muitas dúvidas de como fazer a oração. Para quem direcionar? Tenho formação católica, orações, terço, e agora como espírita. Eu acho, Mônica, que a resposta, né, ao que você está perguntando, deixa eu ver aqui, nós comentamos lá na... a hora que vocês estiverem com o Evangelho aí, a Mônica em específico, pode reler o item 9 e 10. Vai estar a resposta muito bem explicado lá. Só para a gente relembrar aqui então, as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. As que são dirigidas aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando se ora a outros seres que não a Deus, aqueles funcionam apenas como intermediários, intercessores, que são santos, né? Que a gente, né, quando a gente lembra da Igreja Católica, então funcionam como intermediários, intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Então eles intercedem, né, direcionam aquele pensamento, aquele pedido a Deus, e aí Deus então permite o seu acontecimento e como isso vai se desenrolar. Mas voltando à sua pergunta, né? Eu acho que o que a doutrina mais nos ensina é a sinceridade da prece, é a gente se colocar, né, verdadeiramente e exprimir em palavras o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo, o que a gente pede, né, os nossos pedidos, mas que sejam pedidos, né, que não sejam inconvenientes, impossíveis. Então aqui esse capítulo e o livro de André Luiz vai ajudando a gente a ter ideia de como essa qualidade da prece ela é importante, porque ela vai ser direta, né? Ela vai ser direcionada, né? Quando for a Deus, né? Aos bons espíritos, ou então aos intercessores ou intermediários, como ele chama aqui, né? O importante da gente diferenciar é que no Espiritismo, pessoal, não existe ritual, tá? Como existe nas outras religiões. Então eu não preciso fazer um ritual, eu não preciso ter um lugar para... Não necessariamente. Se a pessoa quiser, tudo bem. Mas não necessariamente isso é uma demanda. Tá? Então eu acho que como espírita, na verdade, o que vai mudar é você tentar refletir mais sobre a prece, sobre a oração. A gente sabe que existe muitas orações prontas, né? E até os salmos também, que eu gosto muito dos salmos. Os salmos eu acho que ajuda a gente a repensar a como pedir, né? A como a gente pede ali em vários momentos proteção, né? Para as dificuldades que a gente está passando, forças, né? Para a gente seguir. Eu acho que como espírita o que vai mudar é o seu raciocínio, é o que você vai refletir sobre aquilo que você está dizendo, que você está pensando, que você vai direcionar melhor, tá? E eu acho que é mais ou menos por aí. Se eu não conseguir te responder, você me avisa aí. Tá bom? Janice, obrigado pela presença, por estar aqui com a gente. Estar com saúde é uma bênção muito grande, é isso mesmo, né? A gente lembrar dos pedidos convenientes e não inconvenientes. A saúde agora, para todos, né? Para a família humana é muito importante. Então, vamos nos lembrar do que realmente é importante nesse momento. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma consideração. A Mônica colocou aqui, só pra gente encerrar a pergunta dela, ela colocou aqui: acho estranho, quando faço a oração do meu coração, ela é rápida. Antigamente o terço levava meia hora, fico na dúvida se fiz, entendeu? Não quero mais oração, repetição. Então isso aí é
é uma escolha, né? É uma percepção que você teve. Agora, as orações repetidas, eu acho que se a gente estiver ali concentrado nas palavras, na intenção, também tem o seu valor, claro. Agora, a oração espontânea, ela vai ser mais rápida porque a gente segue um fluxo de pensamento e ponto, né? A gente não vai repetir aquele fluxo de pensamento. Aquele pensamento vem, aquela força é emitida, a gente direciona para aquela pessoa, para aquela situação, para aquele lugar e pronto, né? Agora, as que são repetidas, eu acho que se for repetida com intenção, observando as palavras, eu acho que tem o efeito também, porque tem a vontade, né? A gente, a vontade de ajudar, a vontade de que realmente aquela situação receba auxílio é válido também. Tá bom? O João comentou aí sobre a intenção, eu acho que é a palavra-chave aqui também. E tem intenção. Então a gente pode repetir a oração com intenção e pode fazer uma oração espontânea sem nenhuma intenção. Então vai de cada pessoa, de como a pessoa está encarando aquele momento ali, né? Pra gente poder seguir. Pessoal, já está na hora então da gente fazer a prece, passou um pouquinho, vamos lá. Janice, fica aí com a gente pra gente fazer a prece, pra gente direcionar o nosso pensamento a todos que estão passando pela enfermidade, principalmente do Covid, né? Nós vamos direcionar agora as nossas vibrações para todos que estão em maior necessidade. E aí, com certeza, a nossa prece vai fazer esse movimento que a gente tanto anseia. Antes, deixa eu ler o comentário do nosso amigo Rafa, que está aí com a gente hoje. Eu não tinha visto. Que bom que você está aqui, meu amigo. Ele comentou aqui com a gente: antigamente eu seguia um roteiro que aprendi desde jovem. Hoje falo mais o que vem ao coração. Eu acho que é legal, né? Assim, quando a gente é mais novo, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de concentrar, né? Eu tinha muita dificuldade. Então a gente pode seguir aquele roteiro também, não tem, né, problema. Mas se a gente conseguir fazer ela espontânea, melhor ainda, né? Porque é aquela prece que vem de dentro, né? Então eu acho que se a gente conseguir refletir sobre como é essa prece, como a gente vai direcionar, nós já estamos aí ganhando bastante. Tá bom? A Mônica está perguntando qual que é o livro. É o Vivendo o Evangelho. André Luiz, pelo médium Antônio Baduí Filho, tá, pessoal? Esse aqui é o volume 2, tem o volume 1 e o volume 2. É um livro que a gente está usando para estudar o Evangelho. Vivendo o Evangelho, volume 1 e 2. Olha só, né? A gente vai se unir agora em prece, que bom, olha só. Deixa eu ler do Rafa aqui de novo rapidinho, mas em ambos os casos a oração sempre foi sincera, o que é o mais importante. É isso que é importante. Às vezes a gente pode até ler. O próximo capítulo do Evangelho, pessoal, é uma coletânea de preces, que tá aqui escrito, as preces. E são preces assim para cada momento, para cada situação. E aí muita gente utiliza, eu mesmo utilizo essas preces. Então o que vale é a nossa intenção ali, a nossa sinceridade. Tá bom? Que bom, né? A gente vai se unir agora em prece pra gente poder então direcionar. Vou só tomar um pouquinho d'água, pessoal, que tá muito quente. Vamos lá então. A gente falou tanto da prece, do pede e obtereis. Então agora é o momento da gente direcionar as nossas intenções, a quem a gente quer ajudar, a quem a gente quer que a espiritualidade direcione fluidos de cura, fluidos de equilíbrio, para que realmente essa corrente chegue a todos que estão precisando. Tá bom, pessoal? Vamos lá então? Vamos nos preparar? Vamos fechar os nossos olhos.
Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, nosso benfeitor maior, nosso amigo sublime de todas as horas, Jesus Cristo. Nesse instante nos direcionamos a vós, com os corações repletos de fé e esperança. Nos dirigimos a Ti, Mestre, e aos bons espíritos que nos acompanham, a toda a espiritualidade que trabalha no bem, no amor e na caridade, para juntos reunirmos os nossos pensamentos e direcionarmos a todos que estão em grandes necessidades nesse instante. O nosso pensamento dirá o endereço para que a sua ajuda, Mestre, seja nesse instante direcionada aos nossos irmãos que estão nos hospitais, nos CTIs, nas UTIs, lutando pela vida, lutando para permanecerem junto aos seus familiares, aos seus amigos, rogando a Ti mais uma oportunidade de retornar à vida, de retomar suas atividades, retornar ao seio da família. Pedimos, Mestre, nesse instante, que conceda a esses irmãos a cura do corpo e do espírito. Que essa experiência sirva para os aprendizados sublimes que viemos buscar na Terra, que só Deus, nosso Pai, é capaz de saber nos mínimos detalhes. Por isso, Mestre, vibramos nesse instante luzes de cura, de equilíbrio, de restauração, luzes de transformação. Envolva os hospitais, os centros intensivos, aos familiares que acompanham os doentes. Restaure neles, Mestre, a força, a esperança, a perseverança e, acima de tudo, a fé, para que tenham condições de atravessar esse momento de prova e sair dele vitoriosos. Nada é por acaso. Deus cuida de todos nós, sabe de todas as coisas, mas pedimos, Mestre, pela Sua presença nos nossos lares, nos nossos corações, nas nossas atividades e também nos nossos pensamentos, que possamos, nesse instante, direcionar pensamentos bons, de saúde, de luz, de abundância, de muita proteção. Para os que estão fragilizados, restabeleçam sua saúde física e espiritual. Aos que estão desiludidos, que reencontrem a esperança no viver. Aos que estão desacreditados, que se lembrem do seu maior exemplo entre nós, que foi o amor e a caridade. Te agradecemos, Mestre, por essa oportunidade de luz que tivemos na noite de hoje, por essa união de pensamentos, sintonia e energias que nesse instante viajam no tempo, se deslocam no universo e chegam aos endereços que os nossos pensamentos levaram. Cuide dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles que estão sofrendo duras penas, duras provações, a fome, a miséria,
a violência. Sabemos que estamos na terra para viver as expiações, as provas, mas sabemos, Mestre, que sem Ti, sem a Tua presença, sem o Teu amor, sem o Teu olhar compassivo, sem a Sua infinita misericórdia, nós não conseguiríamos. Envolva a todos nós, os nossos lares, os nossos seres amados, encarnados ou desencarnados, na Sua santa paz, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Vamos todos juntos, meus irmãos, cada um direcionando a sua intenção aos familiares, às suas casas, às suas vidas, rezar juntos a prece que o Mestre nos ensinou, para que possamos acender nos nossos pensamentos a luz do amor, da caridade e da esperança. Vamos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, que essa prece possa chegar onde a nossa mente, o nosso pensamento direcionou e que possa lá levar a presença de Jesus e a inspiração dos bons espíritos. Muito obrigado, pessoal, pela participação, muito obrigado por estarem até agora aqui com a gente, reunidos. Que Jesus abençoe a semana, restabeleça a saúde dos nossos familiares, dos nossos amigos, e que a gente possa não se perder dessa linda conexão que a gente fez agora, com essa prece, com essa intenção, com essa vibração, que a gente possa continuar firmes na nossa caminhada. Deus sabe de todas as nossas dificuldades, das nossas necessidades. Vamos confiar. Vamos entregar nas mãos dele e fazer a nossa parte. E a gente sabe que a assistência já está a caminho. Muito obrigado, Janice, obrigado pela presença. Muita luz, muita paz na recuperação do Mateus. Maria do Carmo, Érica, Lene, Aline, obrigado também pela presença. Mônica, Margarete, Cláudia, Michele, G, Molina, João, Aline, Érica, Cláudia, todos vocês que estão acompanhando aí, pessoal, muito obrigado. Vou deixar um abraço especial para vocês. Sábado nós estaremos no Telegram. Para quem ainda não está participando, é só entrar na bio e tá o link lá para participar do nosso canal. E na próxima semana a gente retorna então com o estudo do Livro dos Espíritos. Tá bom? Um abraço para vocês, muita luz, muita paz, que Jesus abençoe. Lúcia, minha querida, saudades de você. Que bom que você está aí, boa noite. Fiquem com Jesus, muita luz e muita paz. Tchau, tchau.